Pessoal, vamos desligar o telefone, né? E boa tarde a todos os professores, aos professores coordenadores e diretores que estão participando da nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa formação é muito especial. É uma parceria entre as diretorias de ensino de Barretos, Bragança Paulista, Ourinhos e São Joaquim da Barra. Mas antes de iniciarmos, gostaria de agradecer o apoio dos dirigentes regionais de ensino, que colaboraram muito e nos apoiaram para a realização dessa live. Temos também hoje na nossa live os PCNPs parceiros que vão participar da nossa live. São eles: a PCNP de Matemática, Samara Valdo de Oliveira, da Diretoria de Ensino de Bragança Paulista. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. A PCNP Regina Xavier da Silva, da Diretoria de Ensino de Ourinhos. Uma boa tarde a todos, uma boa live para todo mundo. A PCNP de Matemática Daniela Teixeira Marcos de Souza, da Diretoria de Ensino de São Joaquim da Barra. Boa tarde, bem-vindos, que tenhamos uma ótima formação. E quero agradecer em especial também o PCNP de Tecnologia Carlos Alberto, aqui da Diretoria de Ensino de Barretos, que é o responsável pela realização das nossas lives. Muito obrigada, Carlos. Bem-vindo, bom trabalho a todos. Nós estamos, assim, muito felizes e sentindo muito, mas muito honrados mesmo pela presença do professor Nilson José Machado, que gentilmente, né, atendeu ao nosso pedido para fazer uma live conosco, né, para falar um pouquinho da matemática conosco. E o tema da nossa live de hoje é o ensino e aprendizagem de matemática, o foco nas ideias fundamentais. Durante a live, os professores que quiserem fazer alguma pergunta, tá? Podem escrever no chat, que nós vamos depois interagir com o professor Nilson, tá bom? Então, agora nós vamos para a apresentação. Aliás, uma breve apresentação do professor Nilson. O professor Nilson, ele é docente de educação na Universidade de São Paulo, graduado em matemática também pela Universidade de São Paulo, é mestre em História e Filosofia da Educação pela PUC e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. E em 2018, foi coordenador do IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e atualmente é docente lá também. Professor Nilson, seja muito bem-vindo à nossa diretoria de ensino, aliás, às nossas diretorias de ensino, né? Estamos muito felizes e honrados com a sua presença. Que tenhamos uma boa live. A palavra é toda sua, professor. Está fechado o áudio, professor. Olá, boa tarde a todos os amigos aí, os parceiros dessa jornada de trabalho, pessoal de Barretos, Bragança, Ourinhos, São Joaquim da Barra. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Por favor, participem, mandando perguntas, né? Não há nenhum problema em interromper por meio do chat privado aí, ou dos comentários. E vamos lá, vamos à nossa conversa. Conto com a ajuda da Luzia para poder passar os slides aí. É isso, né? Olha, o título está um pouquinho diferente, mas não o tema não que a gente vai conversar. É o ensino de matemática, assim, com foco das ideias fundamentais, mas o que nós vamos querer explorar é as virtudes, as qualidades dessas ideias fundamentais. Eu também gostaria de dizer de início que esse tema
nesse tema, vamos falar de matemática, mas praticamente tudo que a gente conversar para qualquer disciplina que a gente tenha na escola básica, não é? Para qualquer disciplina. E em cada uma delas há esse conjunto de ideias fundamentais sobre as quais a gente vai falar. Bom, pode passar o primeiro slide, Luziano? Então, o ponto fundamental que nos leva a esse tema é a fragmentação disciplinar. A gente vive uma situação de enorme subdivisão em disciplina, cada dia mais disciplinas, se quer valorizar a história dos projetos de vida, se cria uma disciplina com o nome projeto de vida. Então, dentro de cada uma matéria, mal um assunto começa a ficar meio importante, ele proclama a independência e quer virar outra disciplina. Então, essa é a problemática da fragmentação. No mundo, não é só entre nós, não é? E isso tem sido combatido, basicamente, por meio de quatro vertentes aí que estão nesse primeiro slide. Veja, a ideia de competência surge aqui entre nós com o Enem, em 1998, não é? E surge querendo atacar esse problema. A gente estuda 15 disciplinas no ensino médio, 13 disciplinas, mas, no fundo, a gente quer desenvolver o quê? Capacidade de expressão, capacidade de compreensão. A gente faz uma pequena lista de 5 ou 6 competências, tentando ver além desse quebra-quebra disciplinar. Outra maneira de combater essa quebra-quebra disciplinar tem sido, repito, em todos os lugares, não é? A criação de centros de interesse. Se vocês hoje entrarem aí na rede, começarem a procurar no Google e coisas assim, ou em outros sites, vocês vão ver muitas atividades propostas para a escola, tipo STEM, S-T-E-M. O que são essas atividades? São atividades misturando Science, do S, Technology, do T, Engineering, do E, e Mathematics, do M. Então, misturando ciência, tecnologia, engenharia e matemática, robótica e um monte de coisas assim. São atividades tipo STEM. O que se busca nisso? Uma integração para assim, remediar, não é? A enorme fragmentação. O STEM começou só ele, mas agora já tem STEM com 2M, STREAM, SCREAM, tem um monte de vertentes de atividades assim, né? STEM com o STEAM com o E aí, não, o E já tinha, o A é de artes, né? De artes, quer dizer, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, né? O STEM com 2 M's, o segundo M aí é de medicine, de medicina. Então, muitos aparelhos, muitos gráficos, muitas atividades na área da saúde, né, que compõem centros de interesse também. O STREAM, o R aí, é de reading, é de leitura, mas de leitura do mundo, no sentido do Paulo Freire, né, de ler fenômenos de um modo geral. E, por fim, apelaram aí a atividades para provocar um interesse, para criar centros de interesse. Alguém propôs essa sigla SCREAM, trocando o T de technology por o C de collaborative, de colaboração. Quer dizer, no fundo, a gente está precisando fazer os professores das diferentes disciplinas, não é, colaborarem, não é, laborarem ou trabalharem juntos. Pode voltar o slide um pouquinho? Então, aí outra tentativa de remediar essa fragmentação disciplinar foi a divisão, a organização do conhecimento em áreas, né? Área de linguagens, área de ciência da natureza, área de ciências humanas, esse agrupamento em áreas, e nesse caso a matemática constituiu uma área nessa divisão, é uma enorme responsabilidade, porque
A gente não pode, na área de matemática, permanecer pensando pequeno, pensando em termos de disciplina. Nós somos uma área, e quando essa condição foi criada, 3 exigências foram postas que a gente precisa estar atento e cumprir, e tentar cumprir, não é? A matemática, para não ser uma disciplina e compor uma área, tinha que incluir, né, nos debates, isso que ficou combinadinho, né? Incluir muito mais estatística do que a gente tem hoje, né? As ideias estatísticas, as ideias fundamentais do aleatório, né? Dos fenômenos aleatórios. Outra exigência era as ideias fundamentais, assim, que a gente tem da computação, do computador, do algoritmo, essa ideia de algoritmo, de tarefas que podem ser transformadas numa atividade algorítmica, ou que dá um caminho bem articulado, hierárquico e bem definido, e há tarefas que não são algorítmicas. Namorar não é uma tarefa algorítmica, não é? E, assim, então, reunir em áreas, para a matemática ter a dignidade de uma área, ela precisaria dar mais ênfase à estatística, dar mais ênfase ao pensamento computacional, como está na base nacional, e também dar mais espaço para a lógica. A lógica quer dizer a argumentação, a justificação, a demonstração, o convencimento. Convencer é uma palavra que é muito bonita, a gente tem que gostar muito dela. Convencer significa vencer junto com. Então, chega lá junto com. Então, quer dizer, eu conversar, não é? O conversar, que é já versar com alguém, mas depois querer chegar, explicar como se chega a alguma conclusão e por que a gente tem que chegar àquela conclusão. Isso junto. Junto não é por boazinha, é com base em argumentos. Então, essas 3 frentes, a ideia de competência, a criação de interesses e a subdivisão das disciplinas em áreas, são iniciativas para prevenir essa fragmentação disciplinar. Desculpe, para remediar. A desgraça já está feita e a gente quer remediar. Agora, era preciso haver atividade para prevenir. Prevenir, eu digo assim, vocês sabem que as crianças na creche não têm nenhuma fragmentação disciplinar. Uma criança numa creche, ou no início do Fundi 1, ela é tratada como um ser inteiro e não tem especialidades, né? Não ensina matemática, física, química, biologia, é leitura do mundo, é capacidade de expressão. Só que isso, em algum momento, nesse percurso, se perde. Isso se perde, e aí a gente precisa de atividades tipo prevenir, não consertar o que já está quebrado, mas evitar que as ideias se quebrem tanto. E esse é o espaço das ideias fundamentais. Trabalhar uma disciplina com foco nas ideias fundamentais é trabalhar, não é, desde as séries bem iniciais, no sentido de evitar que as ideias, né, a disciplina se fragmente tanto, não é? É por aí, então, que vamos conversar. Vamos para o próximo slide? Olha, essa coisa não é nova, é uma coisa relativamente antiga. Vejam vocês, esse aí é um poema do Eliot, um poema de 1934. Tem a tradução, pega o slide seguinte, que é traduzido para a gente conversar, mas está olha aí, o poema é A Rocha, né? E ele diz assim, o poeta, né? Onde está a vida que nós perdemos vivendo? Onde está a sabedoria que nós perdemos no conhecimento? A gente sabe um monte de coisas, conhece um monte de coisa, mas a sabedoria, que é esse saber o que tem valor, né? O saber com valor, a gente perde. Onde está a sabedoria que nós perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? Essa é um soco no estômago que o Eliot nos dá em 1934, quando nem tem computador ainda. Os computadores eletrônicos são de 48, 50, daí para frente. Onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? Não é? Hoje
tem muita gente que sabe das coisas, sabidinha, sabe uma coisa, sabe outra, tudo muito sabidinho, mas essas coisas tudo muito fragmentadas, não significam nada, né, ou quase nada. E o Eliot não escreveu, mas se fosse hoje, eu tenho certeza que ele poria mais essa linha que está aí no poema, né? Onde está a informação que nós perdemos no banco de dados? Porque vai além da informação. A gente agora dispõe de dados abundantes, né, em grandes bancos, só que a gente não acha nada, não é? Cada um de nós mesmo, quando escreve alguma coisa, põe um títulozinho que nem dá muita bola para ele, e depois nunca mais localiza, né? Nunca mais acha o que escreveu. Vamos em frente? O próximo slide, Lu. Então, o que o poema do Eliot nos fala é dessa pirâmide, ó. A base de tudo, para a gente construir o conhecimento, são os dados. Isso independentemente de ter computador, tecnologia ou não. Sempre foram feitos censos. Os censos eram para poder catar dados. Luís XIV, na França, fez um censo, no século XVIII, um censo para levantar quantas árvores havia na França, porque ele sabia quantos navios que são de madeira, ele conseguiria construir naquela época, né? Então, a base de tudo são dados. Fala em dados, a gente lembra de banco de dados. A informação já é mais do que um dado, porque a informação já pressupõe gente. Quem é bem informado ou mal informado é gente. Um banco de dados não é bem informado. Um banco de dados tem dados. Agora, na medida em que eu preciso de alguma coisa, eu me debruço sobre um banco de dados e de lá tiro uma informação, então a informação é mais do que o dado, e o conhecimento é mais do que uma informação. Uma informação é como uma foto isolada de uma coisa. Um conhecimento é como uma narrativa, um filme, uma história que se faz com fotos, né, que se faz com imagens, mas tem que ter roteiro, tem que ter vida, o conhecimento é mais. E a inteligência em sentido humano é aí que estão as pessoas, né? Pode falar de máquina que conhece, mas aqui tem certas articulações entre informações algoritmizadas, programadas lá. Mas a inteligência é só gente, não tem inteligência nos computadores, né? Essa metáfora da inteligência artificial não passa de uma metáfora muito simplória, né? Que não dá para levar muito a sério. A sabedoria, que é o conhecimento, a inteligência, mas associado à ideia de valor, é saber aquilo que tem valor, é o ápice aí da pirâmide, não é? A gente se diverte muito com as quinquilharias que tem lá embaixo. E são petabytes, sabe? Peta é 10 a 15. Os dados, hoje, os bancos de dados, são assim, petabytes, ou daí para frente, não é? Só que a gente se perde nesse monte de coisas aí, de quinquilharia, e o que tem valor mesmo vai embora. Esse é o sentido, não é, do poema do Eliot, onde está a vida que perdemos vivendo, não é, a sabedoria que perdemos no conhecimento, o conhecimento que perdemos na informação, a informação que se perdeu no meio de um monte de dados que a gente tem. Tem aluno que diz para a gente assim, não, professor, a base de tudo não são os dados, não. Sabe o que é a base de tudo? É o Wi-Fi. Se não tiver Wi-Fi, a gente não consegue acessar os dados, não é? E aí, mal a gente dá uma risadinha e acha engraçadinho, aí vem outro aluno e diz assim, não, professor, a base de tudo não é o Wi-Fi, não, a base de tudo é a bateria, porque se o seu celular não tiver com a bateria boa, ele não vai acessar a rede e aí não vai pegar nada. Então, agora a gente pode passar a vida preocupado com baterias, com celulares, né? Com essas coisas pequenas, e a pergunta fundamental, aquela filosofia nipo-mineira, né? Oncotô, quem que eu sou? E proncovô, essa nenhum computador consegue dizer para a gente, né? O que a gente quer da vida, o que está buscando, porque isso está lá no pico da pirâmide. Vamos para outra? Para outra imagem? Uma coisa para tranquilizar, em qualquer disciplina, na nossa, em matemática, mas em qualquer disciplina, né? Não é possível saber tudo. Quer dizer, a gente vê aquele monte de matérias fragmentado aí, fica agoniado, como é que eu vou... Não é possível saber tudo.
não é possível e não é necessário. Não é necessário. A gente não precisa saber tudo, a gente precisa saber justamente o que é fundamental. Vamos dar dois exemplos, assim, dois exemplos notáveis, não é? Um exemplo está no livro do Sartre, o livro chama A Náusea. Nesse livro, A Náusea, do Sartre, tem um personagem que ele nem dá nome, é o único personagem do livro, né, da história que ele conta, que não tem nome, ele chama o tempo todo o autodidata, esse personagem, né? E quem é esse personagem? É uma pessoa, assim, que dá tanto valor ao conhecimento que diz, eu quero saber tudo, tudo eu quero saber. A meta dele é, na vida, aprender tudo. E aí ele diz, sabe como eu vou fazer? Eu vou primeiro estudar todos os livros, ler e estudar todos os livros que começam com a letra A. Quando eu acabar, eu vou para todos os livros que começam com a letra B, depois com a letra C, e assim por diante. Assim eu vou virar um sábio. Ora, certamente ele vai morrer antes de acabar os livros da letra A, né? Certamente. Todos os livros do mundo que começam com a letra A, né? Não é bem por aí. Então, é uma brincadeira do Sartre para mostrar o vazio que é, o sem sentido que é você querer saber tudo, né? Sem mapa, sem orientação, sem saber para onde vai. E outro exemplo interessante sobre essa questão de que não é para saber tudo, precisa saber o que é fundamental, outro exemplo é o do Nicolau de Cusa. Aí a gente está no século XV, mas assim, 1404, 1440, no início, na primeira metade do século XV. E o Nicolau de Cusa, nessa época, escreveu um baita de um livro, né, super bonito, tem até hoje, a gente acha em livraria, chamado A Douta Ignorância. A Douta Ignorância. O que é isso que ele está falando nesse livro, né? É assim, ele diz, olha, tudo que eu sei está aqui nas minhas mãos. Vocês estão vendo as minhas mãos? E aqui dentro dela, né, das minhas mãos, tem tudo que eu sei. Então, a fronteira da minha mão, tudo está na minha mão aqui, ó. Agora, a fronteira da minha mão assim, separa o que eu sei que está aqui dentro do que eu não sei que está do lado de fora. Então, o que eu não sei está fora. O que eu sei está dentro aqui da minha mão. Quando eu aprendo e sei mais coisa, amplia o que eu sei. Fica uma superfície maior. Essa superfície de contato com o que eu não sei. Então, quer dizer, quanto mais eu sei, aumenta o volume da minha mão, que está dentro aqui da minha mão, quanto mais eu sei, mais aumenta o contato com o que eu não sei. Então, quanto mais eu sei o quanto eu não sei. E é isso que o Nicolau de Cusa chama de douta ignorância. Põe o nome do livro dele aí, ó, A Douta Ignorância, quer dizer, é a ignorância daquele que sabe. E é um livro sério, o livro do Nicolau de Cusa, que diz, só acha que sabe tudo aquele que sabe bem pouquinho, quase nada. Aí ele acha que sabe tudo, né? Porque ele não sabe que não sabe. Agora, quanto mais a gente avança, menos ignorante a gente se torna, né? Mais conhece, mais sabe o quanto não sabe. Então, essas duas histórias, só para a gente dizer, a questão não é querer ser um sabe-tudo, né? Saber tudo. Não é essa a ideia, isso não é possível, isso não é necessário, não é disso que estamos falando. Mas, em cada assunto, há aquilo que é o fundamento, que é o fundamental, e há o que é penduricalho, há o que é para ser deixado de lado, não é? Deixado de lado não é proibido. É assim, quem quer vai lá e busca, brinca e tudo, mas não é para pôr na escola e obrigar todo mundo a saber. O fundamental, todo mundo tem que saber. Os penduricalhos, quem quer, cada um de nós busca umas histórias engraçadas, uns penduricalhos para sorrir, para contar uma piada, enfim, mas não é fundamental. Você pode contar uma piada e chamar a atenção dos alunos na aula, mas você não vai pedir a piada na prova, porque a piada não tem nada a ver, pô. Foi uma estratégia naquele momento, é um penduricalho. Vamos para o outro.
o outro slide, Luzia? Professor, Oi. é a Samara, vou interromper um pouquinho, tá? Sim. Então, a gente está recebendo aqui muitos elogios, tá? Quanto às falas aí do senhor, né? Não só no chat, mas nos nossos celulares também. O professor Iveson, ele fala assim que só mesmo o senhor para estar usando um poema no ensino da matemática. A professora Helena fala que mineiro é muito sábio. Uhum. E a professora Cleire, ela diz que a sabedoria é nata, né? Que tem que ir tirando as informações, que tira as informações com poucos dados. São comentários interessantes, nenhum demérito para a informação, nós precisamos ser bem informados, mas a informação não basta, não é? A gente precisa saber o que quer da vida, porque o conhecimento já não é toda a informação. Quem sabe muitas coisinhas assim, é sabidinho. Sábio é outra coisa, não é? É quem sabe, mas com as coisas que realmente têm valor, as coisas que realmente valem. Uma das colegas falou aí que a gente nasce, quer dizer, na verdade, tem um pouco disso que eu estou falando aqui, de a gente prevenir mais do que remediar. Quer dizer, naturalmente as pessoas já dariam mais valor, mas é uma questão de perder isso à medida que vai se enchendo de disciplinas escolares. O Marcos tinha posto uma pergunta aí na tela. Foi, Marcos? Sabedoria é a persistência do conhecimento em sempre buscar algo novo e aperfeiçoar novas descobertas. Pois é um saber com alguma pitada de coisa a mais, um saber com a ideia de valor, do que vale e tem que ser conservado, do que vale e tem que ser aperfeiçoado, modificado, né, e vai por aí. Isso, o Zé Góes fala mais coisas sobre o Nicolau de Cusa, que é um personagem interessante. Esse livro, A Douta Ignorância, não é um livro técnico, é um livro agradável de se ler, e é um baita de um conceito, de uma ideia, né, de que quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe o quanto ignora. Não é ignorante no sentido do xingamento, mas do quanto falta conhecer, né? Boa, olha aí, tá bom, vamos continuar assim, quer dizer, vamos rodar mais um pouquinho e daqui a pouco a gente volta com outras questões aí, por favor, né, Samara? Olha, isso que a gente está vivendo, esse estado de fragmentação disciplinar, nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Na origem, assim, vamos dizer, do pensamento educacional ocidental, no lado aqui do Ocidente, a gente tem o primeiro currículo de que se tem notícia, registro e tudo, no Ocidente, é o Trivium. É o Trivium, que assim, são 3 matérias que se ensinava na escola. E aí ia para a escola para aprender essas 3 matérias. Bem mais adiante se tinha o Quadrivium, e no total eram 7 disciplinas até para a vida toda, né? O Trivium, vejam que disciplinas eram. Era a lógica, entendido como a dialética, né? A dialética, a argumentação, a lógica, o convencimento e tudo. Agora, a gramática era outra disciplina, e a retórica, eram 3 disciplinas. A lógica e a gramática dá para entender fácil, porque é assim, a gramática, o falar direito, agredir a língua era coisa de incivilizado, não era falta de civilidade, se pensava assim, esse cara agride a língua, que dirá o companheiro, né? Que dirá o outro. Mudou muito, né, de lá para cá, mas a valorização da gramática. Mas era uma matéria das 3, do Trivium, todo mundo tinha que saber isso, é daí que vem a palavra trivial. O que é trivial? É o que todo mundo tem que saber, o que todo mundo tem que saber é o Trivium. E o Trivium era saber argumentar, saber falar direito, usar a língua, a gramática. E a retórica, é bonito isso daí na origem, né? A retórica é assim, não me basta falar corretamente, nem argumentar corretamente, eu tenho que ter interesse no outro, interesse em convencer o outro. Então, essa é a dimensão retórica. Se eu vou para a minha sala de aula,
vou para o quadro negro, escrevo tudo logicamente bem argumentado, gramaticalmente correto, e não olho para a cara do aluno, falta a retórica, falta o interesse pelo outro. A retórica quer dizer assim, escolher formas de falar e formas de argumentar que funcionem, né, que atinjam o outro, que convençam. Essa é a dimensão retórica. Então, hoje se fala mal da retórica porque no discurso político, muitas vezes a gente olha um cara falando e diz assim, isso é pura retórica, mas a gente está reclamando que é só retórica, é só enfeite, que não tem lógica e muitas vezes gramaticalmente é uma droga, não é? Mas não dá para recusar a retórica é importante, né? Bom, isso ficou assim, o trivium, depois o quadrivium, não mais disciplinas, até o fim da Idade Média e vai por aí. Quer dizer, isso era... Ninguém tinha o delírio de pensar que você estudava gramática para virar gramático, ou lógica para virar um especialista em lógica. Não, eram meios de formação da pessoa. Com um número enorme de disciplinas que foi surgindo, física, química, biologia, não é? História, geografia, e vai essas disciplinas todas, os nossos avós ainda administravam bem a situação, dizendo assim, meu filho, você vai estudar um monte de coisa na escola, mas quando sair da escola você tem que saber 3 coisas. As competências dos nossos avós, bisavós, eram assim, você tem que sair da escola sabendo ler, escrever e contar. Essa era a simplificação dos nossos avós, ler, escrever e contar. Na verdade, isso era assim em todos os lugares, em todos os países, não só entre nós, eram chamados 3 R's, né? No caso em inglês, que em português, ler, escrever e contar são verbos, acaba em R, mas em inglês era assim, o reading, writing e arithmetic, forçando a barra na aritmética, né? Era isso que tinha que sair da escola sabendo, né? Essas eram as competências aí que se falava. Bom, agora, isso, de alguma maneira, isso precisa ser atualizado, né? Porque, vejam, se você chega hoje para um pai de aluno e diz que ele vai acabar o ensino médio sabendo ler, escrever e contar, vamos dizer, isso é pouco. O que mais que ele tem que saber, né? Então, é aí que começa a encrenca, né? Agora, vou aproveitar, põe o slide, o outro slide, Lu. Pode ir para o outro? Então, isso, porque essa questão de muitas disciplinas gerou outra, que é o que a gente tem que ser? Um especialista numa disciplina ou um generalista que conhece todas as disciplinas? Então, isso às vezes é uma questão que parece uma questão que a gente tem que enfrentar e tudo, e não, essa questão eu acho que não é pertinente. Nós precisamos do especialista e precisamos de quem veja o todo, não é? Mas o especialista hoje é diferente do especialista do Chaplin, do filme. Lembra do filme do Chaplin, no início do século? Tempos Modernos, em que ele é um operário que faz sempre o mesmo movimento, tudo que ele faz é um pequeno movimento, sempre o mesmo movimento, é um grande especialista. Esse especialista é como se tivesse uma viseira e visse apenas um pedacinho de uma tarefa que aquela ele faz com distinção. Chaplin ironiza isso no filme Tempos Modernos. O especialista hoje existe e é importante, mas não é o que sabe tudo. Saber tudo continua a ser caricatura. O especialista hoje é o consultor, é o que vê o todo e vejam, ele tem visão, não viseira, tem visão. E aí eu estou mostrando para vocês uma imagem, pode colocar a imagem, Lu? A imagem de uma foto e a imagem de uma região aqui escura e tudo. O que a gente vê, em primeiro lugar? A gente vê a foto. E, aos poucos, a gente pode ir se interessando por detalhes da foto, né? Uma coisa pequenininha aqui, outra ali, que será isso? Aí põe uma lupa e olha. Mas o especialista hoje é aquele que é capaz de ver a foto inteira, não é?
e a partir da foto ele se interessa por pontos da foto, e vai lá naquele ponto e põe uma lupa, não é? A linguagem da escola, vocês podem perceber que é uma linguagem de pontos. Tem uma matéria, você faz a lista de pontos, tem um concurso, faz a lista de pontos. E a expectativa da organização da escola é que você, vendo muitos pontos, de repente você enxerga uma foto. E tem muita gente que sai da escola conhecendo muitos pontos e sem enxergar coisa nenhuma, né? Sem ter nenhuma visão organizada. O especialista, então, consultor, é o que tem a visão, ele vê a foto. E até pelo interesse que a foto desperta, ele se preocupa com pormenores da foto. Na verdade, não importa muito por onde se começa pelos pontos ou se começa pela foto. O fato é que a gente o tempo todo vai do ponto para a foto e vai da foto para o ponto. A foto alimenta o interesse pelos pontos, pelas particularidades. E uma particularidade só tem sentido na medida em que eu me interesso pela foto inteira. Essas coisas aqui escuras, eu vou pôr uma lupa, eu só vou ver pontos pretos ali, e daí, né? Preto, marrom, esses pontos aí que não são a parte mais representativa da foto, né? Então, é isso, não se trata de saber tudo e nem de querer que uma pessoa saiba de todas as matérias, conheça de todas as matérias. Ela tem que... o mundo não é disciplinar, a vida não é disciplinar. A vida, a gente olha e vê uma paisagem, vê uma foto, vê uma imagem, e aí a gente, nessa imagem, vê elementos de matemática, elementos de biologia, elementos de botânica, você vê aquilo ali, mas não é que a natureza é fragmentada, a natureza é a natureza, e para a gente a enfrentar é preciso saber ver o que é fundamental. Vamos para a próxima foto? Para a próxima imagem? Então, vejam, nós não vamos discutir aqui hoje, não é o assunto, a ideia de competência, a ideia de currículo, isso poderia ser outras conversas em outros momentos. Mas vamos discutir uma coisa, não adianta tentar fugir dessa questão, né? Não existe currículo por competência sem falar de disciplina. Quem quer e se interessa pela ideia de competência tem que pensar nas disciplinas, porque disciplina é meio, a competência é o fim que eu busco. Disciplina é matemática, história, geografia, português, né? E competência é capacidade de expressão, de compreensão. Então, sem disciplina, eu não desenvolvo as competências. Não existe currículo por disciplina sem competência, não existe currículo por competência sem disciplina, não é? O que nós vamos conversar, particularmente a partir de agora, é como é que se faz a ponte entre disciplinas e competência. É muito comum as pessoas assistirem, por exemplo, a alguma fala sobre competência, saírem bem interessados, mas voltarem para dar suas aulas, né, de conteúdo, como se nada tivesse acontecido. Então, ficam duas coisas isoladas, né, as disciplinas e as competências. Justamente, a ponte que se estabelece entre as duas é a ponte das ideias fundamentais. É trabalhando no conteúdo aquilo que é fundamental que a gente consegue desenvolver competências. Esse é o recado. Põe o outro slide, Lu, por favor. Próximo, Lu. É isso que eu estou falando. O que vai possibilitar a ponte dos conteúdos às competências são as ideias fundamentais. Mas aí, uma questão se coloca forte, inicialmente, já aqui para a gente, né? É uma questão séria. O que é fundamental? Quer dizer, esse é um problema que a gente, como professor de matemática, tem, mas professor de qualquer disciplina tem, porque a gente vai fazer um planejamento, é um planejamento do bimestre, é um planejamento do semestre, é um planejamento do ano, né? É o planejamento de uma aula, mas num planejamento sempre há a variável tempo. Não existe planejamento se não se coloca ali o tempo nisso. A gente diz para a pessoa, planeja aí um curso disso, mas quanto tempo? Não importa, planeja o curso
Não, isso não existe. Então, sempre você tem aí, no planejamento, essa variável tempo, não é? E aí é que entra a história de dizer, não dá tempo. Não dá tempo, quer dizer, o que eu tenho que ensinar é muita coisa, sempre é muita coisa, eu não consigo colocar nesse tempo, né? E aí é que a gente vai dizer, consegue, sim, consegue, desde que evite os penduricalhos e se atenha ao que é fundamental. Mas o que é isso, ideia fundamental? O que é fundamental e o que não é? Então, agora, nesse momento, nós vamos propor um critério para a gente discernir. Isso é fundamental, isso não é fundamental. Em qualquer matéria que você esteja dando aula. Depois nós vamos fazer o exercício com a matéria matemática. Mas esse critério para discernir o que é fundamental e o que não é um critério bom para todas as matérias. Pode pôr o próximo slide que ele está lá. O próximo, né? Isso. Olha, eu estou separando os conteúdos, eu quero saber esse assunto daqui, é um fundamental ou não é? Eu ponho ou não ponho? É fundamental ou não é? Critério número 1. São 3 que tem que ser obedecidos, tem que ser exigidos os 3. Primeiro critério, da linguagem. Veja, uma ideia fundamental, uma coisa que é fundamento, que está na porta de entrada de um assunto, uma ideia fundamental é passível de ser expressa, compreendida na linguagem ordinária. Dito de outro modo, se eu já preciso de uma linguagem técnica sofisticada para poder entender esse assuntinho, então esse assuntinho não é fundamental, já é mais do que fundamental, né? Já tem acessório aí. Então, por exemplo, um professor de física, não é? Vai pôr no currículo dele a ideia de energia. Aí um pai de aluno pergunta, mas por que você quer ensinar energia para o meu filho? Eu digo, olha, energia é fundamental, pô. Tem que ensinar para o seu filho energia. A vida é movimento. A energia é capacidade de produzir movimento, não é? Então, há vários modos de produzir movimento. Então, eu explico na linguagem ordinária. É claro que eu não vou parar na explicação na linguagem ordinária, mas eu tenho que ser capaz de introduzir o assunto, de começar o assunto, de justificar, não é, a compreensão, a necessidade de compreender, não é, apenas usando a linguagem ordinária. É a primeira condição. Uma segunda condição, do lado esquerdo meu aí, talvez direito de vocês que estão vendo a tela, veja, é o não isolamento. Estou decidindo, esse assunto é fundamental ou não é, né? Aí eu vejo assim, esse assunto está relacionado com que outros, né? Eu procuro a articulação entre os assuntos, né? Esse assunto que eu quero ensinar, ele está associado, está ligado, está relacionado com que outros assuntos, né? Por exemplo, em matemática, a ideia de proporção, de proporcionalidade, é uma ideia fundamental? Aí você diz, está em que assunto? Não, é só nesse assunto aqui, é ele e Deus, isoladinho aí, não tem mais nada. Não, a ideia de proporcionalidade, ela está nas frações, ela está já nas grandezas diretamente proporcionais, né? Grandezas proporcionais. A ideia de proporcionalidade, avançando mais no conteúdo, está nas funções trigonométricas, ou nas razões trigonométricas, está... Enfim, eu vou ver a ideia de proporcionalidade em múltiplos assuntos. Se eu estou com uma ideia, um assunto, que é só ele, mais nada, não se relaciona com nada, isso não é uma ideia fundamental, isso não é um tema fundamental. Não quer dizer que você seja proibido de ensinar. Está sobrando tempo, é agradável, explica, tudo bem, como se conta uma piada. Mas só é fundamental, só é imprescindível na medida em que se articula com outros, porque aí, quando eu ensino esse assunto, eu mexo um pouquinho com vários outros assuntos dentro da minha matéria. Então, uma ideia fundamental organiza, assim, a minha matéria por dentro, né? Então, ideias fundamentais são passíveis de serem compreendidas, assim, de se compreender a importância na linguagem ordinária, uma condição,
Não são ideias isoladas, elas sempre articulam diferentes conteúdos, diferentes partes da minha disciplina, é um segundo ponto. E o terceiro ponto, super importante, não é? É assim, uma ideia que realmente é fundamental, ela nasce numa matéria, numa disciplina, mas ela sempre transborda os limites da minha disciplina. Nós estamos falando de matemática. A ideia de proporcionalidade é uma ideia importante, proporção, né? Desde com a criança pequenininha, a gente falar assim, olha, o sol está para o dia, assim como a lua está para a noite. Você está fazendo uma proporção, uma comparação, uma relação entre as ideias, ou quando se fala que essa pena foi desproporcional ao crime, né? Esse cara errou, mas não precisava de uma pena tão doida, né? Foi desproporcional. Então, a ideia de proporcionalidade, ela surge naturalmente, se desenvolve muito bem dentro da matemática, é uma das principais ideias quando a gente dá aula de matemática em qualquer nível, não é? Porém, essa ideia transborda o universo matemático e vai para outras matérias. Por exemplo, gente, a química vive da ideia de proporcionalidade. Ou você acha que um átomo de carbono são 12 gramas ou 6 gramas? Ou... Não, aquilo tudo são números proporcionais, não é? É na comparação entre os diversos elementos que a gente põe números proporcionais. Não é a massa em gramas, exatamente, se eu puser na balança de um átomo ou de uma molécula aí que a gente tem, não é? As equações químicas, as equações, enfim, a proporcionalidade vai para a química, vai para a física, vai para a economia, vai para a ética. A ideia de proporção é uma ideia muito rica, muito fértil, ela transborda os limites da matemática e vai para outras disciplinas. Isso é uma marca de uma ideia fundamental. E aí, vamos fechar esse balanço. Vejam as três condições. O que é fundamental, né? Que eu não posso deixar de dar. É uma coisa que está bem no início, então eu consigo explicar na linguagem ordinária. Se eu já preciso de uma linguagem técnica para poder entender a importância de um assunto, esse assunto já é um assunto mais adiante, não é fundamento. Articula minha matéria internamente, não é um tema isolado, e ajuda a minha matéria a se ligar com outras matérias, na medida em que, trabalhando esse tema na minha matéria, eu vou muito adiante no contato com as outras disciplinas, não é? Vamos... Professor, posso interromper? Oi. Pode, claro, por favor. Eu só mencionar uns comentários nesse momento que o senhor terminou de falar aí na formação. A Regina Pereira menciona que não tem cabimento hoje dar nota 1 ou 4 na concepção do professor Nilson. Como é que é? A Regina Pereira, ela menciona no comentário que não tem cabimento hoje dar nota 1 ou 4 na concepção do professor Nilson. A Valéria Silvestre, ela fala que a visão interessante sobre pontos, quando o senhor mencionou a imagem. Sim. O Andrés Garcia fala que o problema é que muita coisa boa se perdeu com o passar do tempo. O Andrés também fala sobre mapa de relevância, né, que o senhor também mencionou. E aí ela finaliza que fundamental para seguirmos o fundamental é seguir as habilidades. Sim, tudo é pertinente, tudo é interessante. Quer dizer, a gente perdeu a ideia do que é fundamental justamente porque a gente está misturando habeas corpus com corpus Christi, ou com iogurte light, ou com academia de ginástica. Tudo é corpus, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Então, a Ana Lúcia pergunta assim, cadê a pergunta da Ana Lúcia? A última que estava aí na tela. E quando o aluno diz, onde eu vou usar isso? A pergunta tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo, né? Veja, é preciso, é fundamental, é necessário saber na escola, não é? O significado de tudo que o professor ensina, tudo. Você vai para a sala de aula, dá um assunto, diz,
o que isso significa, né? Você precisa compreender nesse nível do significado, não necessariamente da utilidade. Vamos ver nessa nossa conversa de hoje, por exemplo, um poema é útil? Qual é a utilidade de um poema? Pensa num professor de português que vai para uma sala ler um poema para os alunos. E um aluno levanta a mão e pergunta, para que serve isso? Não é por aí. Um poema é de outra ordem, e o conhecimento é de outra ordem. Quer dizer, eu tenho que, assim, mostrar o que significa, o que um poema me ajuda a ver, me ajuda a compreender, não é? Que é o significado, não a utilidade. Quando a gente arruma uma utilidade para um assunto que a gente ensina, isso é ótimo, eu não quero fugir disso. Tem assunto que é útil. Agora, não quer dizer que o que não é útil eu não ensino. Eu tenho que ensinar tudo que tem significado, ou melhor, tudo aquilo que eu ensino tem que ter significado. Algumas coisas são úteis na prática, outras coisas me fazem entender, não é? A compreensão também pode ser entendida como uma utilidade, não a utilidade prática, mas a utilidade de eu compreender, saber, sim, entender daquilo que eu estou falando, não é? E essa falta de discernimento entre o que é fundamental e o que não é que vai entupindo a gente de matérias, de conteúdos, não é? Sem relevância. Então, um colega aí falou de mapas, é um belíssimo exemplo essa expressão que o colega usou, né? Mapas de relevância, né? Porque, veja, já começa no mapa, né? O mapa para nos orientar, assim, onde é que está o norte, o sul, o leste, o oeste, eu preciso me orientar. E tem que ser só as coisas que são relevantes para isso. Por exemplo, eu vou fazer o mapa para ensinar a Luzia a vir aqui em casa, porque eu quero dar um livro para ela. Então, eu vou fazer um mapa para ensinar o caminho da minha casa para ela, não é? Se eu quiser colocar tudo que existe nesse mapa, entre onde a Luzia está e a minha casa, é porque eu não quero que ela chegue aqui. Eu, em primeiríssimo lugar, para fazer um mapa, eu tenho que perguntar para a Luzia, escuta, o que você conhece desse lado de cá, onde eu estou, né? Se eu não perguntar essa coisinha simples para ela, o que ela sabe disso que eu quero ensinar, ora, aí, então, eu estou fazendo um mapa para mim, não para ela. Se eu estou fazendo um mapa para ela, tem que ver o que ela sabe, o que ela não sabe, não é? E aí, eu ponho as coisas que são relevantes, tendo em vista fazer a Luzia chegar até aqui a minha casa, né? Eu não posso querer, por exemplo, num mapa como esse, colocar todos os outdoor que existem entre a casa da Luzia e a minha casa. Aí é uma loucura. E a gente na escola, às vezes, está vivendo isso com certas disciplinas, né? Isso, muitas vezes, se põe a culpa no vestibular, ensina porque cai no vestibular, e aí o culpado fica sendo vestibular, mas eu diria, o vestibular não é culpado de nada dessa fragmentação que eu estou falando, não é? Na verdade, o vestibular é extremamente adequado à forma extremamente inadequada como a universidade se organiza. Quando a gente entra na universidade, na USP, entra em departamentos, entra para estudar certas matérias, outras ficam de fora, nunca mais eu vou ver, não é? E essa forma departamentalizada em excesso, né? Fragmentada, o vestibular tem que ser adequado a isso. Um aluno vai entrar na poli, coitado, né? Como é que ele vai conhecer um aluno que está na época do vestibular, que existem 17 tipos de engenharia, e ele, ao se inscrever, ele tem que se inscrever num dos tipos, mecânica, eletrônica, elétrica, civil, química, naval. Ele não sabe, mal se ele é consciente a ideia de eu quero fazer engenharia, isso já é demais. Imagina ter que escolher uma modalidade de engenharia, pois ele tem que escolher no vestibular, ou quando entra, né, já tem que escolher para onde vai. Então, aí a gente vai complicando as coisas, porque vão entrando
coisas muito relevantes misturadas com coisas muito irrelevantes. Nada é absolutamente relevante ou absolutamente irrelevante. Tudo é absolutamente relevante ou absolutamente irrelevante, tendo em vista o que eu quero, não é? O meu projeto de vida, o projeto de vida do aluno, não é? Se o projeto é esse, então a gente tem que mostrar o que é relevante para o projeto de vida dele, não é? Então, e aí tem que construir o significado em função do interesse dele. Tinha uma questão aqui, a última, eu não cheguei a fixar, mas eu vi que era uma pergunta interessante. Vocês lembram, conseguem ver qual era a última que estava aí? Temos duas aqui, professor. É. O professor Marcos, ele pergunta como que algo se torna significativo. Sim, sim. E a professora Estela, ela pergunta como conseguir a compreensão, não só de nossos alunos, mas a família e a comunidade, que a matemática é usada em tudo. Então, a matemática é fundamental para a gente entender as coisas, como são, como funcionam, né? É preciso amenizar um pouco a ideia de utilizar, a matemática é utilizada em tudo, é usada em tudo, não é? Ou que a matemática nos ajuda a entender, nos ajuda a construir o significado de todos os temas, praticamente, na vida, né? Veja, por exemplo, eu quero saber se o mundo está vivendo bem ou se está vivendo mal, a qualidade de vida. Eu quero um indicador para a qualidade de vida de um país, né? Para dizer, aqui, nesse país, a qualidade de vida é ótima, ali a qualidade de vida é ruim. Aí eu procuro o quê? Eu procuro a matemática, né? Eu procuro a matemática e até 1990, o que era fundamental para decidir se a qualidade de vida era boa ou era ruim? Era só o PIB per capita, via a riqueza do país, tudo que ele produz de riqueza em um ano, divide pela população, isso é o PIB, o PIBão, né, dividido pela população, o PIB per capita. Então, um PIB per capita alto, a vida é boa, um PIB per capita baixo, a vida está ruim. Isso é muita simplificação, mas ficou assim até 1990. Em 1990, um indiano, o Amartya Sen, que é vivo, vem aqui ao Brasil várias vezes, né? Junto com um paquistanês, o Mahbub, que já faleceu, criaram o IDH. O IDH partiu do seguinte, de dizer, só ver o PIB per capita, não é suficiente para a gente dizer se a vida é boa num país. É preciso ter um indicador de economia, sim, um indicador de economia, o PIB per capita, mas precisa ter um indicador de saúde e um indicador de educação, e eles juntaram 3 indicadores, o PIB per capita, um indicador de saúde, um indicador de educação. Indicador de saúde, assim, a esperança de vida, né, a expectativa de vida. Nesse país, em média, as pessoas morrem com 50 anos. Opa! E há outro país que, em média, as pessoas morrem com 80 anos. Opa, aqui a vida deve ser melhor, né? E essa expectativa de vida e a quantidade de anos de escolarização, né? Antes era o alfabetismo, o contrário do analfabetismo, né? Mas depois virou número de anos de escolarização, mas, enfim, um indicador que é interessante também, mas um indicador numérico, e aí a gente vê a matemática, né? A matemática bem simples, de números, né? E operações com números, servindo para eu compreender se a vida nesse país é boa, é ruim, não é? Porque a matemática está me levando a criar uma fórmula, o IDH, que me ajuda a compreender como é que se vive, né? Se vive bem ou mal num determinado país. Isso é assim com todos os conteúdos assim de matemática, não é? A própria ideia de assim, crescimento, né? Há formas e formas de crescimento. Eu não posso querer o crescimento a todo custo. Um crescimento a todo custo pode ser, pensando no caso do corpo humano, um câncer, uma coisa indesejável, não é? Mas o crescimento, eu preciso
qualificar esse crescimento, não é? O crescimento com ordem, com equilíbrio, e nessa região mais, naquela menos, não é? Porque já tem. E os números, as funções, os indicadores matemáticos têm muito significado nesse espaço. A Caroline diz assim, a interdisciplinaridade é uma solução? Olha, Caroline, o discurso da interdisciplinaridade vem desde a década de 70, provavelmente você não havia nascido, né? Porque o discurso era assim, tem muita matéria e elas estão conversando pouco, então é preciso fazer as matérias conversarem mais, o professor de matemática conversar com o professor de história, o professor de matemática conversar com o de física conversar com o de língua, e vai por aí. Então, esse era o discurso da interdisciplinaridade. Permanece vivíssimo e importante até hoje. Só que hoje tem um discurso mais forte ainda, não é? Mais expressivo ainda, que é o da transdisciplinaridade. Porque a interdisciplinaridade, eu estou querendo fazer as disciplinas elas conversarem mais, não é? Se entenderem. Mas os objetos das disciplinas continuam os mesmos, não é? Agora, o discurso da transdisciplinaridade é assim, né? Quer dizer, todos os dias a gente tem disciplinas que são criadas no interior de outras disciplinas. Dentro de uma disciplina, quando um assunto começa a ficar muito importante, ele proclama a independência. Por exemplo, na biologia, o mapeamento genético, não é? Essa questão do DNA e tudo isso é um assunto de biologia, mas isso ficou tão importante que praticamente você tem um pesquisador, o que você pesquisa? O DNA, pesquisa o mapeamento genético, essa é a matéria da vida dele, vamos dizer assim, uma intradisciplina, uma disciplina dentro de outra disciplina maior, não é? Agora, isso assim, é complicado ficar nisso, sabe por quê? Porque as questões de valor, as questões relacionadas à sabedoria, aquele pico da nossa pirâmide, a gente não encontra a resposta para essas questões de valor no DNA, nos genes, não encontra. Aborto pode, eutanásia pode, não é? Quando a vida começa, quando a vida acaba, quando é que eu posso dizer, morreu, é a morte cerebral, quando é que a vida acaba? Quando é que a vida começa? É na concepção? É no nascimento? Essas questões não se tem resposta para ela no nível do DNA. Essas questões, a resposta para elas a gente busca no outro nível, que é conhecido como uma superdisciplina, uma transdisciplina, uma disciplina que é, na verdade, um tema transdisciplinar, que é a bioética, é um exemplo, né? Quer dizer, é lá que se discute questões de valor, e aborto, eutanásia, e vai por aí. Quer dizer, o discurso da interdisciplinaridade é mais simples, é só de pôr as disciplinas em contato. Agora, o discurso da transdisciplinaridade quanto mais afunilam o conhecimento e se criam filhotes de disciplina cada vez mais específicos, mais a gente tem que subir e ter uma visão transdisciplinar, uma visão que ultrapasse os limites de uma disciplina. Esse é o sentido da transdisciplinaridade. Então, são dois eixos, vamos dizer assim, um eixo horizontal e um eixo vertical. O horizontal é multidisciplinar e interdisciplinar. Multi quer dizer muitas disciplinas, inter a gente quer que elas interajam, conversem. E o outro eixo na vertical é o intradisciplinar, filhotes de disciplina dentro de disciplina, filhotinhos, né? E aí a gente precisa de uma disciplina maior que coordene tudo isso, que é um pensamento transdisciplinar, que vai além de disciplinas particulares, né? Envolvendo valores, por exemplo. Tem mais questão? Tem, professor. Sim. O professor Carlos, ele pergunta assim, a fragmentação é utilizada como forma de controle para confundir muitas vezes. Estaria a educação agindo com este propósito?
Eu não sou maquiavélico, não, de achar que há alguém planejando isso. Eu não duvido que possa haver, o Carlos, mas não parto disso, não. Vamos ser mais bonzinhos e achar que não tem ninguém querendo nos entortar, não é? Mas que o efeito é esse mesmo que você registra, né? Mesmo, quer dizer, o modo como as coisas estão funcionando leva a gente a se perder, a perder de vista o que é fundamental, não é? Leva a gente a ficar mais à mercê de quem está vendo o fundamental, para quem tem uma visão mais abrangente, não é? Então, a busca do que é fundamental é para poder a gente, cada um de nós, a gente ver e perceber e ver o sentido das coisas, e não se entregar a um superpoderoso que tenha essa visão mais abrangente, não é? E repito, isso não é, às vezes, uma coisa maquiavélica de dizer foi planejado para ninguém entender nada. Pode ser que tenha um pouco isso, mas não acho que seja essencialmente isso, né? Isso é muito mais falta de competência mesmo nossa de lidar com os conteúdos, né? A gente, como professor, vai também indo na onda e, de repente, a gente não sabe mais, não lembra mais por que está ensinando aquele assunto, não é? E o porquê quer dizer o significado que aquele assunto tem, né? A gente, mesmo a gente de cada uma das disciplinas, da matemática, por exemplo, se empolga com a utilidade e, quando não tem utilidade, parece que não tem que se ensinar. Só que a arte é fundamental. E, em termos de utilidade, é muito difícil defender a utilidade de um quadro, né? A utilidade de uma pintura, a utilidade de uma música. Eu aprecio, eu gosto, eu admiro, não é? Eu valorizo, mas não é uma questão de dizer que é útil, né? A arte, por exemplo, a arte inteira, falamos há pouco da poesia, mas a arte, de uma maneira geral, não se deixa pautar pela ideia de utilidade. Mas é um grupo bom, hein? Animado e com coisa séria e com coisa pertinente. Andamos mais um pouquinho aí? Tem mais uma pergunta aqui, Pois não. professor. Pois o José Rosário, ele pergunta assim, mas como planejar aulas pautadas nos objetivos dos alunos com salas tão cheias e alunos com ideais completamente diferentes? A aparência é essa, Zé Rosário, não é? A aparência é essa, mas, na verdade, a gente, chegando mais próximo, a gente vê que há muitos problemas parecidos, é só a casquinha que é diferente, não é? Por exemplo, os alunos, cada um quer ser uma individualidade diferente do outro, e acaba ficando tudo igual. O artesanato representa um pouco isso, né? Você vê os artesãos fogem do trabalho industrial, da produção industrial, onde tudo é igual, e produzem peças que são únicas, né? Só que essas peças que são únicas, muitas vezes a gente vai em Olinda e encontra essas peças, vai em Ouro Preto e encontra a mesma peça, vai no Embu, aqui em São Paulo, e encontra, não a mesma peça, mas peças com os mesmos motivos, não é? Então, a vida também, na vida também, há o que é fundamental e o que é acessório, não é? Na própria vida. Então, não dá para se impressionar, José, com o fato de que cada aluno é um aluno, cada pessoa é uma pessoa, não existem duas pessoas iguais, não existem dois alunos iguais, não é? Mas quando a gente começa a ouvi-los e eles começam a falar das suas idiosincrasias, das suas coisas mais peculiares, não é? É aí que a gente, que vai ficando velho, vê como todos são muito parecidos, como todo adolescente rebelde é meio parecido. Há invariantes também. A gente de matemática gosta muito, né? O matemático que faz pesquisa, mas aí eu estou falando do professor de matemática como nós, né? A gente curte muito o par variação-invariância, é um par de ideias fundamentais, quer dizer, a gente adora ver coisas que são as mesmas, né?
permanecem iguais, não é? E quando as coisas variam, a gente começa a perceber invariantes na forma de variar, como, por exemplo, uma PA. Não, o termo geral está aumentando, mas aumenta sempre de 3 em 3, né? Por exemplo, né? Então, há variações e invariantes em diálogo. Esse, por exemplo, é um par de ideias fundamentais, que é o que vamos apresentar aí a seguir, essa lista de ideias fundamentais. Vamos andar mais um pouquinho? Professor, Oi, posso só fazer uma pergunta do professor Marcos? claro, Ele fala assim, ó, foi construído historicamente uma matemática nas escolas que afastou o interesse dos alunos e das pessoas. sim, Ela é taxada como inacessível por muitos. Como sim. podemos mudar isso dentro das escolas? Sim, Marcos, eu acho que o caminho para mudar isso é justamente o de buscar as ideias fundamentais, e de querer não ensinar quantidade, muito, 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 mas muita compreensão de pouco assunto é muito melhor do que pouca compreensão de uma avalanche de assuntos, não é? A compreensão ela é contagiosa. Quando você explica e o aluno compreende uma coisa, fica mais fácil ele compreender outra, e compreender outra, e compreender outra, porque esses mecanismos de compreensão, mudam os temas, mas os mecanismos são muito parecidos, né? Agora, quando eu me preocupo apenas em apresentar a matéria, mesmo sem compreensão, e vou dando volume, 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 isso não ajuda em nada, né? Ou o aluno se sente incompetente, não é? Ou o professor, com argumento de tempo, e que não dá tempo, vai em frente e atropela, não é, o interesse dos alunos. Eu acho que o significado é inegociável, o significado do que a gente ensina. Inegociável. A compreensão do significado do que se ensina. E esse significado está no fundamento, está só começando. Vamos dar um exemplo. Veja, um aluno quer saber, assim, o cálculo diferencial integral. O que é o cálculo diferencial integral? O cálculo integral, o que é isso? Né? E aí a gente diz, não, para poder te explicar o que é o cálculo, precisa de horas e dias e não sei o quê, e precisa ter estudado isso, estudado aquilo. Não, para entender do que trata a integral, a ideia de integral, basta, por exemplo, conversar com o aluno assim, ó. Na vida, existem coisas que são como a Gabriela. O que é a Gabriela? Eu nasci assim, você sempre assim, a função constante, né? A Gabriela é o protótipo da função constante, não muda. E na vida existem coisas que são meio loucona, como o Raul Seixas, né? A metamorfose ambulante, né? Então, é preciso, para compreender como funciona o cálculo, o que é o cálculo, é preciso pôr para conversar a Gabriela com Raul Seixas, né? Se uma coisa varia muito, eu faço de conta que ela não varia em pequenos intervalos, não é? Se a temperatura de uma sala varia muito numa tarde que eu estou lá, eu divido a tarde em intervalos de 10 minutos, a cada 10 minutos eu meço a temperatura e vejo, opa, aí parece que eu faço de conta que ficou constante 10 minutos essa temperatura, agora é essa, mais 10 minutos, agora é essa, mais 10 minutos, opa, agora caiu 10 minutos. Então, é trocar uma coisa que é variável doidona por uma sequência de degrauzinhos, isso é pôr o Raul Seixas para conversar com a Gabriela. O cálculo integral faz isso. Quando eu raciocino assim, uma coisa que varia muito, como se fosse constante em pequenos trechos e vai subindo, mas sempre como degraus, eu estou ensinando cálculo. Então, isso não basta para você dizer que deu um curso de cálculo, mas a compreensão do cálculo é fundamental para saber só o que é o cálculo ou para dar um curso de cálculo. Quer dizer, se eu for, e já dei aula na Poli muitos anos, né, de cálculo, e essa conversa de aproximar o que é variável por uma sequência de constantes é importante para um aluno da Poli como para uma pessoa que só quer saber do que trata o cálculo, né? Há formas, há modos de a gente explicar, abrir, assim, o explicar, o explicitar algumas ideias que estão ali enroladas, né?
é preciso não ser ambicioso na quantidade, mas ser na qualidade, né? Não ser ambicioso de querer ensinar muitas coisas, mas o que ensinar com compreensão. A compreensão mesmo, significado, porque aí é contágio, as coisas que eu aprendo com significado me levam a outras coisas que eu não sabia. Ah, isso aqui é assim, me levam por aí. A turminha de vocês é boa. E aí, vamos em frente um pouquinho? Cadê o som? Podemos caminhar, professor, nos slides. Só me oriente agora você com relação ao tempo. São 13h15. Mas pode seguir, professor. Pode seguir? Tá bom. Então, vamos lá. Com relação às ideias fundamentais, tinha só uns cuidadinhos para tomar, né? Antes de a gente apresentar uma lista. Assim, é preciso um elenco de ideias fundamentais. Não é um conjunto de ideias fundamentais. Qual é a diferença? Um conjunto é um monte de coisa que a gente põe junto. Agora, um elenco é um elenco de uma peça, é um elenco de um filme, de uma novela, né? Cada ideia fundamental que eu seleciono, ela vai representar um papel nesse elenco, né? Nessa peça, nessa história que eu estou querendo contar, não é? Então, a gente não pode se empolgar com a ideia fundamental e aí dizer, não, na minha matéria eu já tenho 450 ideias fundamentais. Então, se perdeu no meio, porque ideia fundamental é você pensar assim, eu tenho meia dúzia de ideias fundamentais, 4, 2, 3, 10, 12, mais do que uma dúzia já dá para desconfiar, não é? De qualquer assunto. O fundamento, não é? Não dá para eu me exceder. Por exemplo, eu tenho uma diferençazinha com a BNCC, que tem uma lista de 1.567 habilidades. Eu digo, é demais, pô, se perdeu. No Enem, eram 5 competências e 21 habilidades. Na BNCC, são 115 competências e 1.567 habilidades. É demais, perdeu-se a mão aí. Claro que são 10 competências iniciais, as maiores, mas só que depois tem as competências das áreas, as competências das matérias, e que não conversam muito com as iniciais. Então, dá 115 no total. É preciso cuidar disso, né? Porque não é que você discorde de uma linha do que está lá, mas é que se empolgou e aquilo que é para ser o sumo, o suco, a coisa, não é, forte, importante, o suprassumo, assim, não é? Não pode ser o oceano inteiro de suprassumo, aí acabou a ideia, né? E é preciso também notar certas coisas, por exemplo, é preciso pensar a matemática inteira. Você pode fazer uma seleção de ideias fundamentais, outro professor pode fazer outra seleção de ideias fundamentais. Provavelmente haverá interseção, mas haverá discrepância. Em algumas não tem problema, não é? Mas algumas coisas não podem ser esquecidas. Por exemplo, o pensamento aleatório, a ideia de acaso, de chance, isso não pode ficar de fora. Então, eu posso escolher meu conjunto de ideias, o outro professor escolher outro conjunto de ideias, mas algumas coisas têm que estar presentes, talvez com outras palavras, mas tem que estar presente, né? Ninguém pode deixar de fora o par, digamos, o determinístico, o aleatório, não é? Na verdade, quando a gente pensa em ideias assim fundamentais, eu chamo a atenção para essa complementaridade. Aparece assim, invariante é uma ideia fundamental, e variação, não é? Equivalência é uma ideia fundamental, mas ordem, a ordem que complementa a ideia de equivalência, não é? E assim essas ideias se desenvolvem, ideias fundamentais aos pares. Mas vamos pôr mais um slide aí? Olha, aqui tem uma lista de 6 matérias, é só para não encher muito o quadro, física, geografia, história, português, química, biologia, matérias, né? Tem outras e tudo bem, mas é só um exemplo.
E aqui no meio tem um monte de palavras representando ideias fundamentais. A ideia de movimento, a vida é movimento, né? A ideia de energia, energia é capacidade de produzir movimento, a ideia de espaço, de mapa, que já foi falado aqui, a ideia de rede, de narrativa. Narrativa é como se fosse um filme, e eu construo uma narrativa a partir de informações, que é como se fossem as fotos isoladas não bastam, eu preciso contar uma história, né? Tem um roteiro, o significado, não é? Como eu compreendo essa ideia, a consistência, a coerência, né? O par transformação, conservação, a ideia de sistema, a ideia de equilíbrio, são ideias que vocês podem associar a alguma dessas disciplinas que estão aí no quadro, não é? Algumas dessas ideias vocês vão associar a mais de uma disciplina, é assim mesmo. Se a ideia que eu estou pegando é uma ideia fundamental, certamente ela vai transbordar uma matéria, né? Ela vai para outras aí. Então, construir esse conjunto de ideias fundamentais é o ponto de partida, né, em cada uma das matérias. Veja a imagem seguinte, acho que é de matemática. Põe a imagem seguinte, Lu. Então, ó, ideias fundamentais da matemática. Equivalência, ordem. A equivalência é uma super ideia em matemática. A igualdade em matemática não serve para nada. A gente não tem duas coisas iguais em matemática, né? Por exemplo, 3/5 é igual a 6/10. A gente escreve 3/5 igual a 6/10, né? Duas frações iguais, mas, na verdade, a gente quer dizer equivalentes. Porque igual mesmo não é. Imagine uma pizza que eu divido em 5 partes e pego 3. Ou uma pizza que eu divido em 10 partes e pego 6. São procedimentos equivalentes. O pedaço que eu vou comer é o mesmo, que é o que interessa. Mas são diferentes, pô. Num caso foi 5/3, no outro 10/6. Ah, mas isso não importa. Pois é, a ideia de equivalência é a ideia de igual naquilo que importa. Igual naquilo que vale é que significa equivale. No caso aí das pizzas, o que vale não é o que eu vou comer, então são equivalentes, 3/5 e 6/10, né? São coisas equivalentes, não é? Então, só que quando eu falo de equivalência e organizo as coisas que são equivalentes, não é? Aí, normalmente, a gente pensa em ordem, organiza, né? Porque, vamos supor que a gente vai organizar o conjunto de carros que estão circulando em São Paulo hoje. Aí eu digo, eu vou considerar o que me importa, o que vale é a cor. Aí eu organizo. Tem carro preto, tem carro prata, tem carro branco. Eu organizo em classes, onde só tem elementos equivalentes. Todos os pretos são equivalentes, os carros pretos, né? Porque é o que vale. Eu que defini o que vale. Eu posso definir outras coisas, o que vale é o número de porta, o que vale é o fabricante, né? Agora, quando eu classifico, a ideia de equivalência é fundamental para classificações, é natural eu dizer, tem mais carro preto do que branco, tem mais carro prata do que verde. Eu começo a pôr em ordem, a ver onde tem mais, onde tem menos. Então, a equivalência e a ordem é um par de ideias que se complementam. A ideia de medida, em que a gente quer a precisão, e a ideia de aproximação, de estimativa, não é? De estimativa. Um aluninho que fala para a gente que 2 mais 3 é 7 com margem de erro 2, a gente não aceita. Mas a estatística ensina isso, e mais adiante a gente vai ter que aceitar que a margem de erro é outra maneira. Então, na verdade, é o par, medida, aproximação. O par, proporcionalidade e interdependência, porque seria ótimo, a vida seria muito simples se tudo na vida fosse proporcionalidade, mas há relações que não são de proporcionalidade, então é proporcionalidade e não proporcionalidade, ainda que com interdependência, não é? Dependência mútua. Variação e invariância. Problematização, resolver um problema, né? Problematizar e resolver um problema, e otimização, que é mais do que resolver um problema, é procurar a solução ótima.
a demonstração e a aleatoriedade, aquilo que é o acaso, a matemática do acaso. Então, as palavras não precisam ser essas, mas você pode reunir 6, 8, 10, 12, não mais do que isso, ideias fundamentais, em geral, sem forçar a barra, algumas, ou a maior parte delas vai aparecer assim, em pares, não é? E dizer, eu vou organizar a minha matéria assim, eu vou falar de todas essas ideias. Qual é o assunto em que eu falo de equivalência? Qual é o assunto em que eu falo disso? Então, eu vou escolher os assuntos, mas eu vou para a sala de aula preocupado em desenvolver essas ideias, em falar sobre essas ideias, ideia de proporção, ideia de equivalência, ideia de ordem. A ideia de ordem é fantástica, a gente precisa dar conta dela, a ideia de ordem, senão a matéria português toma conta. A ordem numérica e a ordem alfabética colaboram o tempo todo, não é? E é importante trabalhar as duas, não é? Enfim, eu vou escolher os conteúdos sem a voracidade de querer ensinar tudo, todos os conteúdos, mas eu vou ensinar conteúdos que me tragam para o centro das atenções esse conjunto de ideias fundamentais. Eu falei de equivalência, eu falei de ordem, essas ideias fundamentais estão presentes nos conteúdos, né? Isso pode ser feito de muitas maneiras, não há uma maneira única. Nós temos um professor de matemática brilhante chamado Keith Devlin. O Devlin escreveu muitos livros bem lidos, bem vendidos, né? Ele era um matemático e aí depois começou a escrever livros assim de divulgação, mas escreveu O Gene da Matemática, né? Escreveu O Instinto Matemático, escreveu muitos livros interessantes. E um deles chama-se Matemática, a Ciência dos Padrões. Nesse livro, ele apresenta todos os conteúdos de matemática a partir de um único par de ideias fundamentais. Sabe qual é o par? É o par variação e invariância. Qualquer conteúdo, ele estuda, ensina e desenvolve a partir dessa perspectiva. O que é invariante e quando a coisa varia, né? Invariante. Todos os triângulos têm 3 lados, né? Agora, quando a coisa varia, ele vai ver invariantes no modo de variar, como na PA, na PG, mas assim, o par varia, não varia, ele usa como luz para iluminar assim tudo que é conteúdo e escrever um livro brilhante que se chama, esse que eu falei, Matemática, a Ciência dos Padrões. Essa invariância é um nome mais sofisticado, ele chama de padrão, né? A busca de padrões, assim. Vamos adiante? Olha, eu quero só chamar a atenção mais para 2 coisinhas para poder completar, e aí o tempo é de vocês se a gente for para outras perguntas, outra rodada de perguntas. Nessa questão de construir a compreensão, de construir o significado, né? Na verdade, esse é o caminho para a gente aprender a aprender. O que está em questão não é aprender muitas coisas, mas aprender como se aprende. Porque daí a gente sai da escola e vai para a rede, ou vai para outros lugares, ou viaja, e aí aprende coisas viajando, né? Viajando, assistindo a um filme, ou no computador, né? Para entender essa questão do aprender a aprender, vamos imaginar uma aula em que os alunos entendem tudo que a gente explica, tudo que eu falo eles entendem, não é? Essa aula que eu dei e que os alunos entenderam tudo, ela pode ser uma ótima aula ou pode ser uma droga, uma porcaria. Qual é a diferença? De que depende a aula ser boa, a aula ser ruim? Não é? Eu digo, só aulas em que os alunos entendem tudo que você fala, mesmo assim a aula pode ter sido uma droga, né? A aula é ótima quando a gente prepara a aula de tal maneira que quando você está acabando de explicar, o aluno diz, putz, claro, meu, é evidente, claro, por que eu não pensei nisso antes? Aí você fica feliz, não é? Porque a coisa foi construída de tal forma que o aluno se sentiu capaz
de dizer, putz, é óbvio, pô, é claro que é por aí. Agora, a aula foi uma droga, foi péssima. Se, apesar de ter entendido, o aluno disser assim, eu entendi, mas eu nunca pensaria nisso. Eu nunca pensaria nisso, né? Me conta mais, professor, conta mais coisa que eu quero, mas eu mesmo nunca pensaria nisso. Foi uma droga de aula, porque você não ensinou a aprender como se aprende, ou o aluno a se tornar autônomo, não é? A pensar sozinho, não é? Vale muito mais a pena ensinar um assunto com essa dimensão, aprender a aprender, do que ensinar muitos assuntos e sair da sala de aula dizendo, eu ensinei, eles não aprenderam, problema deles, né? Não é bem por aí. E, finalmente, um último slide, vejam, o próximo. Olha, esse negócio de aprender a aprender, né? A palavra matema, ela, em grego, quer dizer o que se pode ensinar. Então, a matemática, né? Tem esse significado bonito, assim, de dizer o que se pode compreender, né? O que se pode aprender, a matemática, quer dizer, aprender matemática é aprender a aprender, é aprender a transferir isso para outras disciplinas, não é? É preciso não confundir, porque muitas vezes a matemática é confundida, é identificada com mateologia. Vocês já ouviram falar dessa palavra, mateologia? Provavelmente não, né? Mas olhem no dicionário. É uma palavra no dicionário, mateologia. Sabe o que quer dizer? Eu vou repetir o significado do Aurélio. Mateologia significa estudo inútil de assuntos superiores à capacidade do entendimento humano. Cruz credo, né? A origem da palavra mateologia não é matema, o que se pode ensinar. A origem da mateologia é mataios, que é uma palavra grega que quer dizer futilidade, inutilidade, coisa que não presta para nada. Então, a ciência daquilo que não presta para nada é a mateologia. Cruz credo põe isso bem longe da matemática, não é? Então, quem sacou muito bem isso e tirou proveito na psicanálise e tudo foi o Lacan. O Lacan tem um par de conceitos, vejam bem, um par de conceitos que é matemas, ele tirou o H e deixou aportuguesado mesmo, né? Afrancesado, ou seja. Então, matemas é um conceito, e o outro conceito é a língua, o A grudado na língua, né? O que é a língua? Com o A grudado. Isso é uma noção do Lacan. Ele diz assim, as palavras, não é? Têm significado, assim, totalmente pessoal, idiosincrático. Eu falo casa, não é? Aí, a Luzia fala casa. A casa que eu falo e a casa que ela fala são palavras diferentes, são coisas diferentes, porque a minha vida, a relação com casa e a dela foi outra. Então, Lacan diz, em a língua, o A grudado na língua, só há diversidade, tudo é diferente, é uma doidice, a gente se perde. Para não se perder nesse mar de significados que é a língua, a gente precisa de estacas de referência, de referenciais, que mostrem a quilometragem, que mostrem as referências externas, né? Essas estacas, essas invariantes, essas referências externas, ele chama de matemas. Matemas. Então, para viver a diversidade da língua, é preciso que você conheça os padrões de invariância, né? Para senão você se perde, fica maluco, não é? Então, a matemática tem muito mais esse sentido lacaniano, de ver os padrões, os modos de aprender, do que o modo maluco da mateologia, que é o estudo de coisas superiores à capacidade do entendimento humano, né? Não precisa ser lacaniano, mas o Lacan que se aproveitou da matemática para falar da psicanálise de uma maneira compreensível, né? Gente, essa conversa, eu sei que o horário de vocês já acabou, mas o meu está aqui, vamos parar e continuar até onde vocês quiserem, nesse nível das perguntas, tá bom?
Então, vamos nessa. Os professores estão elogiando aqui no chat, professor, parabenizando pela live, colocando que o senhor trabalhou com as outras disciplinas, né, relacionando aí, que foi uma ótima live, não só para matemática, mas em todas as disciplinas. Então, estão parabenizando pela live, gostaram muito, e eu quero agradecer em nome das diretorias de ensino, da região de Barretos, Bragança Paulista, Ourinhos, São Joaquim da Barra, o tempo disponibilizado pelo senhor, professor Nilson, por essa excelente formação que muito contribui para os nossos trabalhos, e dizer que sempre será bem-vindo nas nossas formações. Agradeço também a presença de todos os professores, professores coordenadores, diretores, vice-diretores, que puderam participar dessa ação, e acrescentar que esses momentos de formação e reflexão são de extrema importância para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para o aprimoramento da nossa prática pedagógica e para a melhoria do nosso processo de ensino-aprendizagem. Muito obrigada, professor, obrigada a todos que nos acompanharam até esse momento. Foi muito enriquecedor este momento, tá? Muito obrigada. Até a próxima. Eu quero uma palavrinha final aí. Pode falar, professor. Olha, pode falar. Na apresentação, foi a Luzia que me apresentou, né? Ela falou do IEA, não foi, Luzia? Foi, professor. IEA é Instituto de Estudos Avançados, né? Aí não dê bola para esse avançado, não. Uma vez o Florestan Fernandes foi lá e fez uma palestra e perguntou para o diretor do IEA, que naquela época era o professor Alfredo Bose, perguntou assim, aqui é um Instituto de Estudos Avançados? O Bose falou, ele falou, vocês são avançados em quê, hein? Florestan quebrou a espinha do homem. A palavra avançado é meio perigosa aí, mas o fato é que o IEA é um instituto, é como uma unidade da universidade que não tem nem professor nem aluno fixo. Todo mundo que está lá está em algum projeto que dura 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas acabou, você sai, outra época pode voltar, mas ninguém é permanente no IEA, e nem os alunos são permanentes. As atividades são todas abertas, vai quem quer, é divulgado, tem um jornal, tem um site, o site é o IEA, Instituto de Estudos Avançados, IEA USP, né? Bom, só que há 2 anos a gente está num projeto que é de 5 anos, ainda tem mais 3 aí pela frente, chama a Cátedra de Educação Básica. A Cátedra de Educação Básica é uma parceria do IEA com o Itaú, né? Para ter dinheiro, para trazer pessoas de outros lugares, do exterior, o Itaú comparece e ajuda, né? Então, a gente tem várias modalidades, tem colóquios, simpósios, seminários, e tem uma atividade que é voltada especificamente para professores, que é uma atividade chamada de minicursos, né? No primeiro semestre desse ano, apesar de toda a pandemia, houve 6 minicursos. No segundo semestre, que a gente está vivendo ainda aqui, né, houve 23 minicursos. E no ano que vem já estão programados, já tem qual é o assunto, já tem tudo lá no site, 36 minicursos ao longo do ano. Né? São atividades assim de 2h30, 3 horas, abertas, online, tudo online, mas abertas como é essa conversa que a gente está tendo aqui, não é? Eu participo, cuido de uma parte, né, dos minicursos, e vocês podem, consultando, existem 65 minicursos que já foram programados, né, oferecidos. Olhando qualquer um deles, querendo pegar o vídeo, está lá o site, está lá o vídeo, né, a referência, pode pegar para programar qualquer atividade, não é? E querendo assistir, é livre, porque no YouTube, a relação é direta com o YouTube, né? Então, deem uma olhada no IEA, dentro do IEA, a Cátedra de Educação Básica, não é? E dentro do site da cátedra, minicursos, não é? E aí vocês vão ver um cardápio com 65 minicursos programados até o ano que vem, e os que já foram realizados, mais ou menos uns
20 e poucos, 28, os que já foram realizados, tem lá o vídeo, está disponível, é só pegar o link, tá certo? E todos com relação com a educação básica, né? Existe um minicurso sobre esse tema que a gente conversou aqui, nunca é exatamente a mesma coisa, é outro título e tudo, mas sobre a questão das ideias fundamentais, não é? E existem de todas as áreas, não é? Não é só de matemática, não é absolutamente aberto para todas as disciplinas, tá bom? Tá aí a informação. E deixamos aqui nosso convite, né, Luzia, a Dani, a Regina, o Carlos, para 2021, né? Isso daí. A gente deixa um convite aqui para o senhor estar retornando em 2021. Aí é só a questão da gente acertar com antecedência, a agenda aí, tudo bem, com o maior prazer. Então, já está feito o convite aí ao professor Nilson. Muito tá obrigada, bom. professor. Tá certo. Professor, eu queria... Obrigada, professor. Eu queria aproveitar também, já que nós estamos com os professores da diretoria de Bragança, de Ourinhos, de São Joaquim da Barra, para que os professores também se inscrevessem no nosso canal aí do YouTube, tá? Que é o canal do Núcleo Pedagógico da diretoria de Barretos, para a gente aumentar aí os nossos números de professores inscritos, tá? O senhor também, professor, pode se inscrever no nosso canal, tá? Claro que sim. E tem um site, no primeiro slide eu coloquei um site aí, né? Também tem um site onde textos são colocados, semanalmente eu coloco coisas lá. Sim. O nome do grupo, assim, é nilsonmachado.net, né? Tudo lá é aberto, livre, pode... Tem mais de 600 textos. E esse material também, esse PowerPoint que o senhor utilizou, professor, nós vamos disponibilizar também para os nossos professores, tá? Por favor. E vamos mandar também o site certinho do EA para que eles possam acessar também e participar, né? Desses minicursos aí que o senhor disse, tá? Veja, o EA não é sobre matemática, não é? Não, sim. Em geral, mas tem umas coisinhas de matemática. Mas como o que a gente falou aqui, de um modo geral, as coisas têm interesse para todas as áreas. Sim. Tá professor, bom? E mais uma vez, assim, eu não sei descrever a alegria que eu estou sentindo, assim, né, que nós estamos sentindo, de ter conversado um pouquinho com o senhor, né, do senhor ter feito essa formação com os nossos professores. Foi, assim, importantíssimo. Eu estou muito feliz, assim, sinceramente, assim, muito mesmo. Parabéns, muito obrigada de coração. E parabéns pelo que o senhor, né, pela sua live, pela sua formação que o senhor fez conosco, viu? Muito obrigada. Também estou muito contente. Ourinhos também agradece, professor. Muitos elogios, viu? Tá certo, Gini. E você já não ficou mais brava, né? Foi só ontem. Né? Tá certo. Bragança Paulista também, professor. Em nome da Diretoria de Ensino de Bragança Paulista, nós também agradecemos. Tá certo. E, olha, pode fazer grupo aí de interesse comum e vamos trabalhando junto. Esse é uma das vantagens do online aí, né? O importante, né? Esse momento que a gente está vivendo, né, professor? Muito difícil esse movimento, um momento de aprendizado para todos nós, mas ele nos possibilitou, nos proporcionou, né? A gente ter esse contato direto com o senhor, porque no presencial para a gente era muito difícil. O senhor vê, a gente é daqui do interior, né, São Joaquim da Barra, seria complicada a presença do senhor aqui na nossa diretoria pela distância, mas esse momento nos traz algumas coisas boas, né, importantes aí para os nossos professores. Eu quero agradecer de coração também, viu? Muito obrigada e parabéns. Então, Daniela, o importante é também, quando isso passar, e espero que passe rápido, a gente combinar as duas coisas, né? Lá no IA, esse grupo está trabalhando desde 2018, antes da pandemia, né? E era tudo presencial, mas disponibilizado o vídeo depois, né? E agora a gente está tudo online. Quando voltar, na hora que voltar, a gente não vai mais voltar a fazer só coisas presenciais, vai sempre combinar o presencial com o online, né? Eu acho que o abraço, a coisa pessoal, assim, é imprescindível, né? Mas a gente vê pessoas que, se não fosse por esse meio, a gente não veria, né?
online, né? É Então, verdade, é é preciso verdade. ver os lados positivos das duas coisas aí, juntar o presencial com a distância. Exatamente. Muito obrigada de coração. Um abraço Um a abraço todos. para vocês. Vamos nessa, Um né? abraço. Vamos. Obrigada, Um abraço, professor. Obrigada. Tchau. Obrigada, um abraço. Outro. Tchau, tchau. Deixa eu só descobrir